Boa tarde a todos. Nós vamos começar o nosso segundo painel de debates, cujo título é Infraestrutura Digitais para a Transição Energética, o que os data centers têm a ver com isso. E para isso, nós vamos convidar o senhor Alan Batista, que é diretor de inovações do Sind Energia Ceará e que vai conduzir o debate agora pelas próximas 1 hora, Alan. E nós temos aqui convidados, primeiramente o senhor Kleber Lima, que é professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFC, e o senhor Guilherme Barreto. Eu vou pedir que na primeira fala todos se apresentem. Alan, por favor. Boa tarde, obrigado a todos aí a sua presença aqui hoje nesse espaço aí do Proenergia, no nosso palco manifesto. É uma honra estar debatendo aqui ao lado dos professores, dos colegas de setor de inovação e de tecnologia, e nesse espaço no qual a gente está trazendo uma contribuição muito valorosa para o nosso Estado, né? Eu acho que é o início de um marco, no qual aí, brilhantemente, nosso diretor de hidrogênio verde, Gustavo, tem nos capitaneado, nos ajudado nesse processo. Então, como diretor de inovação, é muito bom também trazer sempre essas temáticas, contextualizando aí para as nossas problemáticas que a gente tem visto no setor de energia. E um dos pontos que todo mundo quer saber, todo mundo ainda quer entender como é que vai ser essa dinâmica, é a dinâmica da IA, a dinâmica dos data centers. Então, a gente vai tocar um pouco nesse assunto, tá? E aí eu sou diretor de inovação aqui do Sind Energia, tenho empresa na área do segmento de energia e tenho 2 empresas na área de tecnologia. Sou mentor também de startups, dou consultorias na área de inovação para empresas, transformação digital, e também sou coordenador de crescimento e inovação na CDL Jovem de Fortaleza. Então também tenho um trabalho aí com inovação, fundei um grupo de extensão da UFC que é o Hightech também, que fala de tecnologia, de inteligência artificial desde 2017. Então a gente já tem aí uma passagem por esses 2 âmbitos aí, energia e inovação. E aí passar aqui um pouquinho para os colegas aqui também se apresentaram, o professor Guilherme, o professor Kleber também podem fazer as considerações iniciais, apresentar um pouco da área de vocês. Todos me escutam? Ok? Bom, boa tarde, pessoal. Inicialmente, eu vou começar com uma rápida apresentação. Meu nome é Francisco Kleber de Araújo Lima, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará e também ministro aulas no programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica, onde eu oriento trabalhos de mestrado e doutorado. E a gente trabalha nessa linha de energias renováveis, mas não só conferindo geração para o sistema elétrico, mas também podendo oferecer serviços ancilares, né? Hoje em dia, desde 15 de agosto de 2023, nosso sistema está um pouco acanhado, né? Quando aconteceu aquele apagão, e a gente até hoje não sabe exatamente o que aconteceu, né? Então, algumas medidas estão sendo tomadas, e a gente vai discutir um pouco, vai aprofundar um pouco, mas isso eu vou rapidamente passar aqui para o Guilherme, e aí a gente segue. Boa tarde a todas e todos, né? Eu me chamo Guilherme Barreto, sou professor da Universidade Federal do Ceará e pesquisador também. Minha principal área de pesquisa é inteligência artificial, computacional. Venho trabalhando nessa área há mais de quase 40 anos, né? E tenho, assim, agradeço o convite feito pelo Alan para a gente discutir um pouco essa questão relacionada à energia, data center, energia renovável, tudo isso. Não vamos estender muito fazendo autoapresentação, não, né? O tempo é curto, vamos discutir coisas mais interessantes aí, né? Quem quiser saber mais, acesse os LinkedIns, né? Pega ali na esquina ali e a gente conversa. Perfeito, gente. Vou fazer uma breve contextualização do nosso tema aqui, tá? 5 minutos aqui para a gente contextualizar vocês e também alinharmos aqui o tema, tá? O nosso tema aqui do nosso debate é infraestruturas digitais e transição energética. O que os data centers têm a ver com isso, tá? Eu vou fazer uma contextualização para vocês com alguns dados. Não sei se vocês já ouviram, né? E eu acho que aqui, de uma forma bem descontraída, eu acho que é interessante a gente ter essa noção, o quanto isso está impactando nas nossas vidas e a gente nem imagina.
e quanto é necessário debater transição energética junto com o tema de transformação digital. Não tem como desassociar. Eu acredito aqui que muitos já usaram as IAs generativas aqui, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, e muitos já fizeram aquelas imagens, né, trends aí, que o pessoal coloca nas redes sociais, né? Só um dado curioso, você nunca mais vai fazer uma imagem da mesma forma depois que eu falar essa informação. A cada imagem gerada pelo ChatGPT, por exemplo, você tem um consumo aí muito próximo ao consumo de 240 lâmpadas por 1 hora. Você gera uma imagem, o GPT, essa imagem, para ser gerada, gastou de energia lá no data center, consumo de 240 lâmpadas em 1 hora. Então, quando você for pedir para o chat corrigir se está ruim, está errado, ficar corrigindo, melhore o seu prompt, ajude o nosso planeta. Então, assim, só para você entender a dimensão do impacto que é o uso que você está tendo, e você nem imagina. Imagina ali a gente dizendo aqui práticas ambientais, ESG, e aí eu não tenho nem noção que o estrago que eu estou fazendo ao digital, ao pedir uma imagem, a pedir uma solicitação para um IA. Então, dentro disso, você entende, a partir dessa percepção prática, você entende o quão grande é o nível de energia que você precisa para alimentar isso. Outro dado muito importante também é que 78% das empresas têm interesse no Brasil de utilizar a inteligência artificial. 13% estão fazendo isso, certo? Só que se você for olhar ainda é muito insuficiente, né? Então, e a gente já tem um consumo nesse nível. Então imagina quando isso realmente difundir, quando sair da bolha da engenharia, da tecnologia e começar realmente a difundir. A necessidade de ter energia limpa, para a gente não ter um impacto muito pesado no nosso ambiente, para a gente ter algo também justo, para a demanda de energia, né, a produção de energia não ficar concentrada só para esse setor e a gente aumentar o preço da energia. Apesar da gente ter muita geração, a gente não sabe como vai ser isso daqui a alguns anos, por conta da transformação digital. E esse debate, que é muito importante dizer de onde está vindo essa energia para fazer a sua imagem. Né? Texto gera muito menos consumo, tá, gente? Fiquem tranquilos quando pedirem para elaborar documentos de texto. Mas quando for para elaborar documentos de imagem, geralmente eles gastam muito processamento, tá? Então, essa questão, esse posicionamento, essa discussão, transição energética, ter energia solar para alimentar os data centers, ter energia eólica, ter hidrogênio verde, ter uma fonte responsável para alimentar esse consumo, essa transformação digital é de suma importância. Então, por isso também a gente está trazendo esse tema. Poucas pessoas sabem desse fato. Então, quando a gente fala data center, o cara acha que é IA e acha que é só energia para ligar e funcionar o data center, como se fosse para energizar ali os computadores, mas não é só isso. Entenda que quanto maior a demanda, maior o uso, mais vai precisar de processamento, e isso é algo sem fim. A gente tem mais de 9 data centers hoje aqui no estado. Então, vai ter muito mais data centers aqui sendo instalados. Isso está cada vez mais comum. Eu vi casos na Amazônia, vi casos em Goiás, vi casos em Minas, em São Paulo, que já estão construindo outros data centers, né? Então, isso vai trazer um impacto muito importante e acredito que seja necessário nós debatermos sobre isso, tá? E tendo feito aqui esse início aqui de contextualização para vocês, a gente vai iniciar aqui algumas perguntas do nosso debate, tá? E eu vou começar aqui conversando com o professor Kleber, tá? Professor Kleber, aqui uma perguntinha para o senhor, tá? E segundo aqui, né, a sua visão, né, técnica e acadêmica, analisando a aderência do sistema elétrico brasileiro às novas demandas, na sua visão, tá, que inclui essa questão aí do suprimento energético para atender as cargas e tudo mais. A pergunta é, considerando as limitações atuais do sistema elétrico, o Ceará está preparado para suportar a demanda crescente dos data centers sem comprometer a integração das renováveis? Pergunta difícil. Pergunta de 1 milhão, né? Pergunta complicada, mas vou tentar passar para vocês a minha visão e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu acho o seguinte, o Ceará ele tem muitos atrativos. O Ceará consegue gerar energia renovável, limpa, basicamente de fontes solares e fotovoltaicas e eólicas. Então, isso é uma coisa boa, tá certo?
Aqui em Fortaleza chega um cabo submarino que vem da África, que traz dados. Então, isso também é um ponto importante. Mas gerar energia é uma coisa boa. Gerar energia limpa, melhor ainda, mas não é o suficiente. Se você gera energia, se você é um grande centro gerador de energia, mas você não tem como escoar essa energia para um centro consumidor, aí fica muito complicado. Isso aí envolve planejamento, antes de mais nada, e envolve investimento. Tá certo? E agora eu vou puxar um pouco a sardinha para nossa brasa aqui, eu estava até comentando com o Guilherme antes. Eu acho que, no quesito planejamento, a universidade ela quase nunca é consultada, ela sempre é deixada de fora. Então, quando você não faz um planejamento adequado, quando aparece um problema, aí você vai procurar uma solução imediatista e, geralmente, essa solução não está pronta aqui no Brasil. Você vai trazer de fora sem fazer a devida tropicalização. Aí as coisas podem dar muito erradas. Entendeu? Então, assim, nós geramos energia, conseguimos gerar, mas data center consome muita energia. Tá? Solução? Tem solução para isso. Mas ela tem que passar necessariamente por investimento, tem que passar pela visão da universidade, tem que passar em você fortalecer os laboratórios da universidade que trabalham com isso. Porque, veja bem, a universidade ela tem boas ideias, a universidade brasileira ela tem boas ideias, mas nós temos um fator impeditivo, a gente não consegue transformar as nossas boas ideias em produto. Não tem como. Entendeu? Então, a gente precisa de um ente, que seria, no caso, de repente, empresas privadas mais incentivo do governo, que pudessem transformar ideias boas em produto. Mas isso não acontece da noite para o dia, isso leva tempo. Tá certo? Então, assim, na minha visão, é uma pergunta difícil, mas o Ceará não está exatamente preparado para isso. Porque, como falei, ainda existem necessidades básicas, né? Reforço de infraestrutura, reforço de linha, para você conseguir escoar grandes pacotes de energia de um centro gerador para um centro consumidor. Professor, muito obrigado aí pela consideração. Eu concordo com o senhor. Acredito que a gente até tem algumas iniciativas nesse sentido. Hoje já melhorou assim, nos últimos 10 anos bastante, mas eu acho que hoje o nosso desafio é como unificar essas iniciativas. Eu acho que a gente tem muitas iniciativas boas, mas isoladas, né? E aí esse espaço aqui do Polo Energia, o Síndico de Energia também traz essa visão também de tentar aproximar esses players. A gente tem o espaço de inovação, o Hackathon, que é desenvolvido, né? Então, já está na 3ª edição. Então, é uma forma da gente conectar a academia, o IEL, que é a parte de inovação também da FIEC, né? E as soluções. Mas isso ainda concordo plenamente com o senhor, está ainda muito incipiente, ainda precisa melhorar bastante. Eu acho que precisa ter uma comunicação mais elaborada, mais eficiente desses problemas e dessas soluções individuais que são geradas. E também concordo plenamente também que a gente tem muita coisa boa na universidade e que quando a gente tem um problema no mercado, geralmente se corre para fora e não para o que a gente tem aqui, que é de uma qualidade absurda, né? Só para arrematar, Alan, eu acho que está tudo no mesmo contexto, entendeu? Fortalecimento da indústria local, pesquisa local da nossa própria universidade, pesquisa sendo feita, desenvolvida no semiárido, para o semiárido. Então, isso aí está tudo no mesmo... Agora, tem que enxergar isso aí. Alguém que tem poder de fazer, tem que enxergar isso e tentar tocar da melhor forma possível. Mas solução tem. Só a complementação aqui do professor Guilherme também sobre a questão. Acho que a gente tem um tempinho que dá para fazer. Eu não sei se vocês todos têm noção disso, né? Mas não adianta IA sem essa energia, certo? Não adianta. Porque o consumo é absurdo. Vocês não têm noção. Eu acho muito positivo vir, eu sou pesquisador de IA, vir um data center desse de IA para cá. Mas a gente tem que estar bem preparado para o que vai vir por aí. Porque tem duas coisas problemáticas com os data centers. Um é o custo. Essa a gente consegue resolver assim, né? Tem empresário aí que consegue
regimentar aí investimentos e consegue banco, financiamento e tal. E o outro é a sustentabilidade, é o longo prazo desses data centers aí. Porque a IA só vai crescer, só vai aumentar a escala disso. Um data center típico, básico, assim, em torno de 10 mil a 20 mil GPUs, gera, por exemplo, energia, né, da ordem de 20 megawatts a 100 mil. Estava falando de 20 a 100 megawatts. 20 a 100 megawatts. Só um. Pequeno. Esses que estão planejados para vir para cá já está numa escala pensada para o futuro. Certo? E tem toda uma questão que é do planejamento que eu concordo plenamente com. Não vou nem falar a questão da universidade, eu falei o planejamento mesmo do governo, né, do setor produtivo, de pensar, né, aqui o Ceará a gente tem uma sorte danada aí, né, que entra governo, sai governo, independente da matriz ideológica, de longo prazo aí tem resolvido ou tentar resolver a questão da água, tem que entrar agora a questão da energia também, porque dentro do data center tem água também, né? É uma infraestrutura de engenharia fantástica, assim, fantástica. Não é só a computação que está ali, não. Tem engenharia civil, tem engenharia mecânica, tem resfriamento, tem água de reuso, né? Tem problemas, né, está falando aqui de energia que está sendo gerada, renovável, mas também tem os sistemas de baterias para sustentar isso aí, porque eles funcionam 24 horas, UPS, né, que a gente chama que Power Supply, né, Uninterrupted, né, que também precisa de uma engenhariazinha boa aí para poder cuidar disso, porque eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias da semana, certo? Então o negócio, se não for bem feito, né, eu acredito que esteja sendo bem feito, tem muita cabeça pensante boa aqui no Ceará, porque não falta cabeça grande pensante aqui no Ceará, né? Mas fica um alerta porque vem o primeiro, vai ficar uma área de atração, né? Assim, a ideia é atrair, né? Então vem o segundo, vem o terceiro, assim, numa velocidade que talvez a coisa não dê conta e o pessoal começa a criar, ali não dá certo, o que era positivo vira negativo, rapidinho, né? E se não tiver isso bem claro na cabeça das pessoas que estão pensando isso, né? Então o meu papel aqui acadêmico é provocar, né? Então, de uma certa forma, né, conheço... O Alan está envolvido aí nessa história aí, né, com essas empresas, conhece bem isso. Ele produz IA, trabalha com IA também, né, então ele sabe que a IA sem energia não é nada. Nessa história de que IA vai dominar o mundo, é só desligar da tomada, né? O ChatGPT não funciona sem internet, por exemplo. É por isso que a gente funciona aqui, né? É por isso que eu tenho empresas nos dois setores, de energia e de tecnologia, para garantir uma a outra. Vai lá. Professor, muito obrigado pela sua contribuição. E aí, complementando o que o senhor falou também, um outro dado que é interessante, em 2024 a gente só tinha 1,5% da matriz do consumo de energia no mundo já estava sendo para IA. Só que tem estimativas nos próximas décadas, aí 2, 3 décadas, ou até menos, que isso vai atingir 90% do consumo mundial de energia vai ser para inteligência artificial. Parece absurdo, mas também parece absurdo, é coisa do filme de Star Wars da década de 80, que você ia falar com alguém por uma imagem de vídeo. Era absurdo, hoje é comum. Então a gente vai ter tanta integração de IA nos processos, nas ferramentas, que isso vai ser uma realidade cada vez mais forte. Então, muito bom e muito bem pontuado. Eu sou a favor, e isso vai acontecer no futuro, vai ser igual propaganda de cigarro, né? Quando o cara botar uma imagem que você falou aí lá para fazer uma imagenzinha, tá tendo uma trend agora, né, de colocar lá no Gemini um monte de... Lembra do consumo, viu? Vai vir assim, ó. Com essa imagem você derrubou 240 árvores, você botou não sei quantas lâmpadas acesas. Isso vai acontecer. Eu vi que tem uma regulação agora, está saindo na Europa também, que já estão discutindo pontos de privacidade, segurança e esse aspecto também. Continuando aqui, pessoal, vou aqui para variar aqui a pergunta para o professor Kleber, a segunda pergunta para o professor Kleber, depois a gente passa para o professor Guilherme, tá? A segunda pergunta de que forma a pesquisa, eu acho que o senhor até já explicou um pouquinho, tá? Mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente pode aprofundar. De que forma a pesquisa acadêmica pode apoiar o desenvolvimento das soluções que garantam maior eficiência energética e resiliência no suprimento dessas novas cargas digitais? Só também para contextualizar para o público, a questão quando a gente fala de resiliência, que não é do setor, tá? Tem muito a ver com você está colocando uma carga nova, aquela carga nova vai mudar a configuração de rede e o comportamento de todo um bairro, de toda uma cidade. Então não é só ligar e ter energia para aquilo, é como o impacto daquilo naquele ponto vai trazer
para a qualidade de energia, que tem um setor todo regulado, tem um sistema todo conectado. Então, isso não é tão simples. E aí, dentro desse papel, professor, o que o senhor vê, né, que o papel acadêmico pode auxiliar nessa resiliência da rede? Tá? Bom, é o seguinte, Alan, tem muitas questões aí envolvidas. Tá? Eu vou tentar pontuar algumas delas. Assim, hoje, com a geração renovável, nós temos muitos conversores que envolvem a eletrônica de potência conectados à rede elétrica. Antigamente, a nossa matriz elétrica era composta basicamente por hidrelétrica. Então, você tinha uma rede muito forte. Uma rede... É o que a gente chama... É uma filosofia formadora de rede. Então, essa fonte forte, né, que advém lá da hidrelétrica, ela é capaz de manter a tensão, a nossa voltagem e a frequência constantes. Ponto. Independente da carga. Isso era num passado distante, pessoal. Agora, a gente tem muito conversor, por conta das renováveis, conectados no sistema elétrico. E conversor não tem inércia nenhuma. Então, de uma forma geral, a inércia total do nosso sistema ela caiu, despencou. É por isso que em 15 de agosto de 2023, uma linha que não tinha 200 quilômetros, que já dá 2 Fortaleza, derrubou o Brasil quase todo. Entendeu? 25 estados foram afetados por aquela queda daquela linha. Por quê? Porque a linha caiu, tinha muito renovável injetando energia, tá certo? O desbalanço geração-carga ficou muito descompensado e a tensão aumentou. E os conversores que estão nas renováveis, nas solares fotovoltaicas e nas eólicas, eles não conseguiram manter a regulação da tensão. E aí o sistema de proteção entrou, o ERAC, e aí saiu tirando todo mundo. Tá certo? Então, tem muitos fatores. Quando você fala de data centers, quando você fala de baterias, tá certo? Isso aí tudo também está no contexto. Os data centers, a gente não está falando... Tem algo que o data center traz para a rede elétrica que a gente está quase que levantando o tapete e botando embaixo para desconsiderar, que é a baixa qualidade de energia que ele impõe a uma rede. Por quê? Porque tem um conversor estático ele. Ele tem sistemas de bateria, ele alimenta esse sistema de bateria com um retificador gigante. E esse retificador gigante, ele traz o comprometimento da qualidade de energia, sobretudo qualidade de tensão da rede elétrica. E a gente não está falando disso. A gente está falando de outra coisa. Tá certo? Nada de qualidade de energia. Não vou nem tocar nesse ponto, mas esse ponto é importante também. Porque a resiliência, você falou bem. Então, a resiliência é o seguinte, você estar com um sistema funcionando, com aquelas características de produção, de demanda de carga, e aí o sistema começar a mudar ao longo do tempo e num intervalo de tempo curto, né? Curto. Tá certo? Se a gente pensar em 2017, a gente tinha um pouquinho de solar fotovoltaico em termos de cogeração. Hoje em dia nós temos 50 GB de solar fotovoltaico, mais do que eólica. Tá certo? Se você junta MMGD com solar, ou seja, as pequenas das casas da gente, que a gente acha que é pouquinho, mas no Brasil todo. Então conta muito. Você tem ali quase o quê? Mais de 60 GB só de solar. Então a gente está falando que a configuração do sistema mudou muito. E aí a resiliência, onde é que fica? Tá certo? Aí você está colocando mais um elemento que ele é um devorador de energia e ele também contribui para diminuir a qualidade da energia. Tá certo? Existe solução para isso? Existe solução para isso, mas não deixa de passar pelo investimento, pela pesquisa, pelo aprofundamento. Por exemplo, vou citar um caso pontual. Nosso estado, a gente vive no semiárido. O estado do Ceará tem muitos açudes. Uma das pesquisas que eu desenvolvo também, pessoal, é solar fotovoltaica flutuante. Então, você, ao invés de ter a solar fixa em terra, você tem a solar em açudes. No espelho d'água. Tá certo? A gente tem bastante açude. Então, a gente poderia pensar em soluções do tipo, esses açudes eles são gerenciados pela COGER. Então, está fácil para o estado do Ceará, na minha visão, pelo menos,
conseguir implementar isso. Não estou dizendo que vai ser implementado num curto intervalo de tempo. Mas, bom, enfim. Você ter solar fotovoltaica quase que dedicada para data centers estrategicamente posicionado perto, onde você não precisasse fazer importantes reforços no sistema de transmissão, para levar pacote de dados da onde gera para a carga, no caso, uma grande carga, que seria os data centers. Isso pode ser uma solução. Outra solução é o seguinte, a gente gera tanto em determinados intervalos do dia que o ONS pede para as geradoras elas reduzirem a geração. É o que a gente chama hoje de curtailment. Tá certo? Então, é uma redução da geração intencional. Tá? Mas a gente poderia, através do sistema de bateria, direcionar isso aí para armazenamento em bateria. A gente poderia ter direcionamento para os data centers se a gente tivesse as linhas de transmissões adequadas para a transmissão desse grande pacote de energia. A gente pode também colocar isso em hidráulica reversível. Ou seja, eu sei que isso depende um pouco da geografia, mas você pode ter reservatórios em cima e quando tem muita energia, você bombeia água para lá e quando precisa de energia, isso cai por gravidade. Então, tem como fazer isso, mas o investimento é pesado, é altíssimo e também não é rápido. Tá certo? Então, tem todas essas questões que podem ser implementadas, assim, num curto prazo não dá, médio e longo prazo, mas que... Quer ver só uma coisa, pessoal? Hoje, ao mesmo tempo que a gente tem o curtailment, a gente tem a redução na geração, e isso é muito ruim, porque o investidor, ele investiu, ele não estava contando com o curtailment, e ele não é pago por isso. Ele pode gerar, mas ele não vai gerar. E isso aí impacta na entrada de receita dele. Isso é muito ruim. Mas ao mesmo tempo que a gente tem o curtailment, a gente importa energia de países vizinhos da América do Sul. Cara, isso é uma coisa absurda que ninguém entende, entendeu? Literalmente jogando fora. É uma questão que a gente, só complementando, vê que é muito mais uma questão de organização nossa com o país e com política de Estado, e não só a política local de Estado no sentido estadual, mas no estado de governo brasileiro, né? E governos estaduais. Eu acho que pensar na infraestrutura hoje é muito mais importante do que só pensar na geração, porque a gente tem muita geração. O nosso país, como foi falado, acho que no debate anterior também citado, o nosso problema não é mais de geração, nosso problema é transmissão. E tem outro ponto também importante para a gente avaliar, é que essa aplicação dessas novas cargas, desse novo tipo, está sendo feito meio que, à medida que a gente vai andando, a gente vai cozinhando, a gente vai fazendo, vai aplicando e vai consolidando. Então, se essas políticas também não se convergirem, a gente tem um problema sério, né? Literalmente, hoje a gente troca o pneu do carro com o carro andando, né? Então, assim, eu vou mais além. Mas está dentro do que você falou. Falta planejamento, entendeu? É planejamento de médio e longo prazo. É o que falta. Sem planejamento, a gente não é nada. Muito obrigado, professor, pela sua contribuição. Vou passar aqui agora a pergunta. Acredito que a pergunta é próxima, mas eu queria que o senhor desse uma abordagem na sua especialidade, que é na parte de IA teórica, desenvolvimento. Como é que o senhor vê que a inteligência artificial, as metodologias de IA, né, os modelos de treinamento de IAs e as metodologias novas que existem, estão sendo desenvolvidas, podem ajudar em soluções para compensar e auxiliar essa rede, nessa resiliência, nessa adaptação das cargas. O senhor acredita que já existe, vai ser desenvolvido, é algo novo, ou algo que ainda não existe, ou os modelos atuais ainda não estão adaptados para isso? Qual é a sua opinião dentro dessa visão? Obrigado, Alain. Olha, se eu entendi bem a pergunta, você está se referindo aos modelos de IA que hoje rodam nesses data centers. E os modelos... tentar direcionar isso para... No sentido, assim, dos modelos de IA que a gente tem hoje, das soluções, inclusive, para... porque uma das formas de você minorar esse impacto da energia, né, você pode, né, desenvolver hardware mais eficiente. Eles fazem isso o tempo todo, né, dessas grandes empresas de hardware, principalmente a NVIDIA, que é a grande no momento, né,
tem a Huawei aparecendo aí, outras empresas chinesas, mas de hardware mesmo é a NVIDIA. Você pode, né, planejar o uso do sistema elétrico em todas as suas matrizes, né, e trabalhar em algoritmos mais eficientes, que é aí que eu entro. Né. DeepSeek, por exemplo, né, no caso, só acredito que esse tipo de... Muitos dos algoritmos que se usa hoje na IA, para treinar a IA dentro do data center, ele é bem melhor do que era há 2 anos atrás. O pessoal começou a conhecer o ChatGPT, assim, eu digo, o leigo, né, em 2022, mais exatamente em novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT. Assim, o 3, na verdade, que é versões do 3, porque o ChatGPT 1 é de 2018. É pré-pandemia, entendeu? Só que, né, o primeiro modelo, o pessoal começou na academia a gente já começou a ficar assustado, assim, achar interessante. Pô, que negócio é esse aqui? Foi quando foi lançado, né, a primeira tecnologia grande desses, que é o Transformer, né, que está por trás de tudo. Mas o ChatGPT 3, o 4, o 5 saiu agora, mas o pessoal recolheu. Então, esses algoritmos são super eficientes já em número de cálculos, né? Essa é uma parte que eu posso contribuir nesse sentido. Isso é uma forma. Algoritmos eficientes, chama Green Computing, computação verde. Ainda tem onde melhorar, só ver que tem bastante, tem, porque espaço para... a escala desses algoritmos são absurdos. O pessoal começou a perceber que há muita redundância. Estão começando a enxugar. Uma comparação disso é o ChatGPT, o Gemini com o DeepSeek. O DeepSeek, eu uso muito o Gemini e o DeepSeek, principalmente. Não porque são os melhores, não, é porque eu gosto mesmo. Me acostumei com a interface. Não tenho nada contra o ChatGPT, não. Mas o DeepSeek tem uma vantagem, como eu sou teórico da área, né, eu consigo entrar no código dele e ver o código. O Gemini e os outros, né, os mais comerciais, né, o ChatGPT, eles não dão essa disponibilidade. Eles disponibilizam, na verdade, os parâmetros, né, os bilhões, trilhões de parâmetros hoje. E o código do DeepSeek é bem enxuto, é um algoritmo enxuto, certo? Quando eles tiverem um hardware mais compatível com o nível do NVIDIA, que não tem, da NVIDIA, que não tem ainda, eles vão produzir algo mais eficiente. Eles vão chegar lá, eles estão tentando isso, é um caminho que eles estão fazendo, melhorando o algoritmo. Eu acho que e tem muito espaço. Você que trabalha com isso também na implementação prática desses algoritmos, você sabe que tem alguns bem pesados, mais do que outros. O Manus é muito pesado, né? Ciclos agênticos também. Então, assim, agora, uma coisa que eu achei interessante da sua pergunta foi que talvez botar esse pessoal da IA para pensar a nosso favor, né? Exato. Né? Assim, exato. Como um suporte ao planejamento, né? Um suporte à tomada de decisão nessa área. Deve ter gente fazendo isso já, né? Aplicações, né? Para o setor de energia, junto com esses modelos mais... Modelos preditivos. Estou aqui com um amigo de infância aqui, um cara que eu tenho muito carinho, né? O Emílio, que tem uma empresa aí, parceria com outro colega, que na área de fotovoltaica, que a intenção supervisórios, né? É supervisórios de antecipar falhas, por exemplo. A gente porque tem uma falha tem um custo também. muito alto. Lembra do data center? O maior custo do data center acontece com a energia, mas se tem uma falha, rapaz, por exemplo, o sistema de resfriamento é muito complexo nesse data center. Tem que ser líquido. Então tem 2 tipos, né? As placas frias que você gruda no processador, na GPU. E tem uma tubulação que passa um líquido refrigerante ali, que é de elétron, inclusive, né? Porque se tiver curto-circuito, vazamento, tem pouco curto-circuito, né? Mas é um problema sério. E o outro é imersão direta, que é o menos comum, é mais caro. Imersão dos servidores, né, das GPUs em líquidos mesmo. Fica dentro... Não é dentro da água, porque não é água pura, né? Assim, é dentro de um líquido, né? Assim, é muito caro também isso aí. Então, um problema desse tipo aí, de nível de queimar alguma coisa ou de estourar alguma parte de refrigeração é muito caro. Então, assim, todas essas IAs podem pensar a respeito disso. Ajudar, né? Certo? Mas o maior impacto é em algoritmo eficiente. É por isso que existe curso de engenharia de computação, ciência da computação. Não é só o aplicado. É o desenvolvimento de algoritmo. Isso a gente faz aqui, né? Eu falei para o Alan que ia puxar o saco aqui do Ceará. O Ceará, ele tem todos os atores bem desenvolvidos. Eu estava lendo aquela carta manifesto que você me passou, mas aquelas 2 primeiras páginas são emocionantes. Né? Você vai buscar lá as primeiras usinas de energia, lá, né? Começando lá com o Mucuripe, depois a Taíba, depois você fez sei que você escreveu, mas tem um pouquinho lá. Aí, porra,
o poder empreendedor dos cearenses, não é porque eu sou cearense também, não é impressionante. As primeiras parques eólicos, ninguém botava fé, não tinha nem regulamentação, cara. Essas empresas alemãs vieram, né, acreditando que podia dar certo. Então, eu concordo que tem muito para melhorar. Puxando a sardinha para o meu lado, para o lado do algoritmo, né? Esse ponto que o senhor falou é muito importante, porque também não é muito debatido. Por isso, eu acho que de fundamental importância a sua contribuição, porque a gente pensa na IA, como a gente falou aqui, no algoritmo, na aplicação, mas algo que é óbvio, se eu tenho um algoritmo dessa IA, da LLM, ali, da IA que está sendo treinada para ir para o mercado, né? Se eu tenho ele que ele não é muito eficiente no código, quando ele vai para o mercado, ele multiplica a ineficiência dele. Se você tem esse trabalho antecipado, bem prático você mesmo. Eu fiz um treinamento agora, nessa cidade ainda faço treinamento de guri, né? Com a Huawei, né? Para usar a nuvem deles. E foi um treinamento hands-on, com código, botando. Você ia gostar que só esse treinamento. Nos convide. E eles têm a opção de botar um módulo lá, você conhece outros LLMs melhor do que eu, né? Pode dizer que um módulo que é do seu próprio algoritmo você desenvolveu. Eu peguei a LSTM deles lá, que você conhece a LSTM, que é um modelo preditivo, né? Uma rede neural que tenta antecipar os resultados futuros, né? E coloquei um modelo de um aluno meu lá junto, né? Bem mais simples, mais rede neural ainda, recorrente, algoritmo de IA, e bateu o LSTM. Em tempo e em desempenho. Muito bom. Então, ou seja, dá para a gente desenvolver, né? Desenvolver e incluir o seu modelo dentro dessas LLMs, dessas nuvens. Você pode fazer isso também. Vou anotar aqui depois para testar e vou lhe perturbar para você me ajudar também. Então, assim, só para também traduzir aqui esse breve contexto que ele deu aqui, não só você pode melhorar o seu prompt ali quando você está ali no GPT. Ele está falando que hoje existe a possibilidade de você melhorar o algoritmo que vai processar seu prompt. Então, a gente está falando já de um segundo estágio de customização da sua própria IA. Né? Lembra que antigamente você precisaria de bilhões para desenvolver isso. Hoje ele está falando que num dia, numa tarde, ele fez isso com um algoritmo que já tinha sido, né, para ele, de certa forma, pré-estabelecido, testou. Então, percebe um avanço rápido do negócio que antigamente poucas pessoas teriam acesso a desenvolver, hoje você consegue na sua casa fazer. Então, isso eu trabalho com tecnologia, mas ao mesmo tempo isso nos assusta quando a gente consegue ver os resultados e também o nível que está alcançando. E esses debates fazem pertinentes. Finalizando aqui a pergunta do professor Guilherme, tá? Que é muito próximo ali do professor Kleber, depois a gente vai abrir aqui ao público para perguntas também, tá bom? Se você me permite, Alan, só para pontuar, pode falar, professor. No mesmo assunto que o Guilherme falou, de tecnologias que são assim bem diferentes, né, que até bem pouco tempo atrás a gente nem pensava. Agora, no mês de setembro, o nosso grupo, lá na UFC, escreveu um projeto para o FINEP. Não sei se vai ser aprovado, mas a gente escreveu e já fez o vídeo para a defesa, em parceria com mais três empresas privadas, uma brasileira, uma dinamarquesa e uma chinesa. Então, o que seria? É mais ou menos naquela linha que eu tinha te falado. Aqui só a título de informação. Mas a gente está utilizando a tecnologia da imersão, do data center, e eu achei bem interessante, a empresa chinesa que vai fazer. E aí é interessante porque você tem a questão do aumento da eficiência, que impacta diretamente no consumo da energia. Entendeu? Então, algo que iria trabalhar numa temperatura absurda e precisaria de mais energia para refrigeração externa e tal, não vai ser, vai ser bastante minimizado isso aí. Aí você tem uma solar fotovoltaica, e aí é onde entra a empresa dinamarquesa, porque Ocean Sun, ela faz os flutuadores. Aí vem a solar fotovoltaica de 2,5 megawatts, jogando energia para o data center e acumulando em BESS, em sistemas de baterias. Então, é um sistema mais ou menos naquela linha que eu estava falando no início, tá certo? Pensado para que você tenha uma solução mais inteligente
e não precise, de imediato, fazer um reforço numa linha de transmissão que, porventura, fosse necessário e que ia demandar bastante tempo. Eu acho que foi até falado no debate anterior também, mas eu acho uma aplicação muito interessante. Não sei se vocês já viram, depois pesquisem. Usando essa energia que está ali sendo, entre aspas, proibida de ser injetada na rede naquele momento para mineração de Bitcoin. Então, para você ver o quanto transição energética é muito ampla. A gente está falando de transição energética, mas a gente está falando de transformação digital, a gente está falando das empresas, de empreendedorismo, a gente está falando de eficiência operacional por essa procura das empresas, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de tecnologias a serem desenvolvidas, a gente está falando também de toda uma temática que permeia não só a questão da energia, do consumo, da tecnologia em si, mas acho que o dia a dia de todo mundo, né? Então, é algo bem interessante da gente pensar e é importante da gente sempre refletir. E aí, continuando aqui com o professor Guilherme, queria que o senhor desse um pouco aí a sua opinião sobre o que o senhor acredita, tá? Porque a academia e também a sociedade, de certa forma, já que o senhor conhece a fundo os algoritmos, como é que funciona, precisariam saber ou precisariam ter de postura com relação a essas tecnologias para que a gente conseguisse colocar o nosso Estado aí de uma forma mais eficiente nessas questões de data center e também de uso, de aplicabilidade, como é que a gente pode contribuir, como é que a academia nessa parte teórica pode contribuir para essa difusão e melhor uso da IA, sociedade, academia e empresas. Bom, ela é uma pergunta bem extensa, assim, ela por si só valeria uma palestra, né? Já dá um doutorado, né, professor? Mas vamos lá. Bom, só complementando a minha explanação anterior, o Ceará está num momento muito bom, porque nós temos capital pensante forte na indústria, na academia. Todas as universidades públicas do Ceará, mais aqui eu vou dar nomes mesmo, assim, a UFC, a UES, o IFCE e a Unifor. Assim, por que eu botei a Unifor? Porque a Unifor tem pesquisa em alto nível, né? Assim, ele tem mestrado, doutorado, que é fundamental para esse tipo de desenvolvimento, né? Essas empresas, por exemplo, essas big techs, elas contratam gente com mestrado e doutorado, pagando bem, né? Eles valorizam essa formação. Tá? Então não é só formando mais para a academia, para virar professor, vamos pensar assim, um pesquisador. Também essas pessoas que nós formamos estão nas grandes empresas. Aí, então. É muito cultural fora, né? No Brasil a gente ainda não tem muito essa cultura da universidade. Não, já está mudando bastante. Já. Aqui mesmo no Ceará nós temos exemplos de... vou dar nomes aí, porque isso é importante. Parque Tecnológico. Aqui, por exemplo, a Eletra. Perfeito. A Eletra tem um centro de pesquisa lá também, que ela contrata mestrando, doutorando para ciência de dados. Nossos, assim, tem os alunos lá também, trabalhando com isso. E tem outros mais. Então, a interação com a academia melhorou bastante. Não que a academia não quisesse, né? Porque eu sou da engenharia. A engenharia sempre trabalhou com o setor produtivo, sempre foi, né? Próxima, né? Agora nós estamos fazendo pesquisa com o setor produtivo, que dá retorno financeiro. O investimento é muito baixo, se você comparar, se for contratar uma empresa estrangeira para fazer, né? Há meios para se fazer isso, né? Tem capital pensante dos dois lados, certo? Então, assim, eu sou muito otimista nesse... Você não precisa... Na verdade, o Ceará sempre foi um exportador de cérebros, né? Assim, na acadêmica, o pessoal ia para fora. Tem essa cultura aí do ITA, né? Que a gente vê também, né? Ainda bem que o ITA está vindo para cá agora, que antes eu falava era mal, porque todo o pessoal bom ia para São Paulo, né? Aí o pessoal investia no colégio, no filho ali, investindo para o filho estudar, pagando o colégio caro, e depois no final ele ia para São Paulo. É muito bom você ser professor de turma de elite, né? Assim, não tem nenhum aluno que você tem que resgatar, assim, do fundo do poço, assim, rapaz, vamos lá, acredite em você, rapaz, né? Lá todo mundo já acredita neles mesmo, né? Agora trouxeram um curso para cá, maravilha, né? Vamos pagar um pouco desse período aí. Então, cara, assim, nós temos boas escolas, né? O ITA vai vir também para somar, não vem para competir, vem para somar. Então, nós temos boas escolas de inteligência artificial aqui, todas essas que eu mencionei, né? A UFC, talvez por ser a pioneira, por exemplo, quando eu vim para cá, em 2003, não tinha nada nessa área de redes neurais, né?
que é a IA hoje, né? E a grande IA tem redes neurais por baixo, né? Então, eu me considero um pioneiro nessa pesquisa. Existia a IA clássica, que é uma IA que estava em outro nível não é essa de hoje, né? Mas aí, assim, depois foi crescendo. Hoje você tem todas essas escolas que eu mencionei, se tem bons pesquisadores, bons professores, excelentes alunos, nossos alunos são excelentes, né? E já tem uma facilidade, muitas maneiras de se ligar o setor produtivo com a academia. Então, sou bem otimista, cara. Assim, tem que andar de mãos dadas aí e fazer um bom planejamento para esse futuro aí. O data center é um negócio que não se pode brincar. Perfeito. Nós estamos falando de coisa séria aqui, porque a energia e essa infraestrutura é importante. Eu estou botando medo na cabeça das pessoas assim, mas é porque para acordar para essa realidade. Planejamento, né? Se o primeiro vir, vai vir mais. Aí, para chorar o leite derramado. E tem outro ponto também que, para se pensar, né, não cabe aqui no debate que a gente já está com um tempo um pouco extenso, mas parte ambiental, a gente gostaria de registrar aqui a presença também da presidente da CDL Jovem, a Mayra Até, seu esposo, são da Soltec, da área ambiental, estamos prestigiando aqui a gente também. Aqui a gente tem nosso amigo aqui também, o Jairo, aqui do projeto HTEC também, são pessoas pioneiras aí em suas áreas aí, gostaria de agradecer a presença de vocês. E tem esse aspecto também ambiental, SG, sociopolítico, econômico também, que é muito importante, então fica também para os próximos debates que a gente vai ter. Eu vou abrir agora, agradecer as contribuições do professor Kleber, do professor Guilherme, muito obrigado pela abordagem de vocês, eu acho que acredito que tenha agregado aos demais também aqui algum conhecimento novo, alguma perspectiva nova. E vou abrir aqui para vocês aqui do público que queiram tirar alguma dúvida com eles, fazer uma pergunta, uma ponderação. Alguém quer a palavra? O pessoal aqui da organização vai levar o microfone para quem precisar. Quer falar? Fazer Tá, 2 pessoas aqui, o Jairo e o senhor lá atrás. Aí o senhor pode falar o seu nome, a sua instituição, a sua empresa e para quem o senhor vai direcionar a pergunta. Meu nome é Teófilo Cavalcante, a empresa é Claves Energia. Me desculpe, professor, eu não gravei o seu nome. Kleber. Professor Kleber. A respeito da questão, daquela primeira resposta sua, no que diz respeito à infraestrutura de transmissão para atender aos data centers, né? Eu queria que o senhor explorasse mais um pouquinho sobre a seguinte ótica. Aqui nós temos a geração e vamos ter a carga própria próxima da geração. Aí o senhor introduziu a questão do sistema de transmissão, aí eu queria que o senhor fizesse um comentário considerando que no estado do Ceará já existe a geração ou tem possibilidade de ter mais geração e a carga vai ficar próxima dessa geração. Em que sentido o sistema de transmissão entra nessa discussão? Assim, se você tem a carga próxima da geração, então não faz muito sentido, também tem que ver quão próximo tá certo? Mas vamos considerar que a carga seja próxima da geração e você não precisa se preocupar com linha de transmissão. Você vai fazer a sua rede de média tensão, sua RMT, ali quase que dedicada para aquela geração. Tá certo? Isso aí é uma questão. Mas se a gente pensa em larga escala, eu não sei se em 100% dos casos a gente vai ter geração próxima à carga. Então, nesse sentido, você precisa de vias para transmitir grandes pacotes de dados. Entendeu? Hoje em dia, a gente tem no sistema de transmissão, né, do Nordeste, assim, de uma forma geral, a gente tem problemas em escoar energia para o Sudeste e Centro-Oeste.
porque a gente precisaria de reforço de linha ali. Mas eu estou falando a nível de tensão mais alto, alta tensão. Tá? Mas, para esse caso em particular, se você tem geração próximo ao centro consumidor, então você tem quase que uma geração dedicada, então aí, nesse caso, não precisa, fora de contexto, você pensar na linha de transmissão. Agora, a questão é a seguinte, que com o boom das instalações de data centers, que são devoradores de energia, não sei se em todos os casos você vai ter condição de ter geração quase que dedicado para aquela carga que demanda muita energia. Porque a velocidade, inclusive, né, professor? A velocidade da necessidade da implantação do data center não acompanha a velocidade da implementação dos parques. Não, porque, digamos, você tem uma instalação de um data center, sei lá, de 60 megawatts, pequeno. Quanto tempo, senhor? Um ano e meio. E para você ter uma geração 100 megawatts ali, você leva mais tempo. Tem os leilões, né? Tem um descompasso, porque você tem os leilões, e os leilões eles têm um tempo ali para serem de forma prática, assim, só o pessoal que também entender, que não é do meio de energia, entender em tempo também. Se essa usina ficaria pronta para fornecer de forma prática também, o quê? Uns 5 anos? Tem leilões, né? Tem leilões de 3, 4, 5 anos. Aí então vai depender da potência instalada. Aí esse junta a carga ele é um pouco relativo. Não necessariamente fisicamente estar junto à carga fisicamente significa que eletricamente ele vai estar. Exatamente. Esse ponto também. Mas muito boa a sua pergunta, a sua contribuição. Muito obrigado pela sua participação. Acho que tinha mais uma pessoa aqui que queria falar. Jairo. Microfone aqui para o Jairo. Pessoal, quem quiser fazer mais uma pergunta, ainda tem espaço para mais uma e a gente faz considerações finais para a gente também dar espaço para o próximo. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Jairo, sou estudante do curso de Saneamento Ambiental do Instituto Federal. Sou professor formador também do projeto HTEC, né, da gestão da cadeia produtiva, né, em energias renováveis aqui no Ceará. E queria agradecer o Alan mais uma vez pelo convite aqui de participar aqui desse evento hoje, né, muito importante. Aproveitar e abraçar aqui meus professores que estão aqui atrás aqui de mim, a professora Nájila, o professor Adeildo, também professores do Instituto Federal. São titulares do Laboratório de Energias Renováveis e Conforto Ambiental também do Instituto Federal. E a minha preocupação é justamente, né, eu tive a oportunidade de ser professor no laboratório em Quixeramobim, e por ser uma região do Sertão Central, a gente tem aquela preocupação de descentralizar os investimentos, né, da capital Fortaleza, da região metropolitana para o Sertão Central, tendo em vista também o desenvolvimento, né, da região por conta do Porto Seco, né, que está já em implantação, da Transnordestina, e a demanda de energia que isso vai dar, né, por conta desses investimentos que estão chegando. E também na minha cidade que hoje eu moro, que é Horizonte, que eu resido atualmente, com a chegada do polo automobilístico. E antes da chegada agora do polo, a cidade hoje enfrenta queda de energia por todo canto. Isso tem gerado muito prejuízo, né, para a população da cidade. E aqui a pergunta que eu faço aqui com os nossos aqui, brilhantes, né, vamos dizer assim, professores aqui da academia, que têm dado uma contribuição muito grande ao segmento de energia no Estado, saber se a inteligência artificial, o que é que tem em mente aí, para poder reduzir, né, esses prejuízos, né, que estão sendo causados aí, né, por essa queda de energia, né, por conta do crescimento, né, habitacional, populacional dessas cidades, que ao longo do tempo estão crescendo muito, né, assim. Por exemplo, Horizonte, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, tinha 40 mil habitantes, hoje tem quase 90. E aí, consequentemente, um local que antes tinha só residências, hoje já tem indústria. E aí a demanda por energia também aumenta. Tá? Então, essa seria a minha pergunta hoje. E agradecer mais uma vez e desejar a todos aí uma boa tarde. Ok. Eu vou começar aqui, depois eu passo para ele, que é o especialista nessa área de energia. Tá? Aí depois mais alguém vai querer, para a gente encerrar? Depois dessa... Acho que não. Pode fazer perguntas bobas também. Então depois a gente também se coloca à disposição ali
para trocar ideia. O professor vai responder a pergunta e a gente entra para as considerações finais depois. Desculpa, Jairo, eu vou fazer o seguinte. A questão da IA, né, porque ela não é tangível, ela parece um bem assim, imaterial. E só porque está ali no nosso celular com uma facilidade danada, a gente acha que não tem Pacto nenhum, né? para aquele negócio estar ali, rapaz, é um gasto de energia e toda a infraestrutura que tem que ter por detrás é absurda. E cara, os cálculos mais otimistas estão levando o Alan, aqui, não sei se vocês prestaram atenção no que ele disse, mas é para levar o sistema todo para o colapso. O sistema de energia elétrica, como a gente conhece hoje, vai colapsar em algum momento por conta da IA. Ou se renova ou acompanha o colapso, não tem escolha. Eu vou passar aqui, depois disso eu passo para ele, certo? Depois que eu Joga a bola para ele, quando né? eu colapsei tudo aqui... Tempera mais a pergunta para... Depois que eu colapsei tudo aqui, já jogo para ele aqui. Perfeito, professor. Não, mas não é brincadeira não, isso aí são os estudos mais básicos que a gente vê diariamente. Certíssimo. E outro ponto também que ele falou aqui... 90%, isso é no horizonte aqui de 10 anos. 90% da 10 anos, né? Uma década. 10 anos. Perfeito. 90% do consumo mundial ser para IA. Tá? Aí, só uma brincadeira aqui também, pelo que o professor falou, a gente tem aqueles pais, aquelas mães que dizem, desliga a luz, né? Desliga a luz, deixa a luz não. Então, toda vez que você faz uma imagem, é 240 lâmpadas por 1 hora para gerar uma imagem, tá? O processamento de consumo de energia. Então, deixe seu pai e sua mãe que fica pedindo para desligar a luz, saber, senão você vai dizer, ei, menino, sai desse GPT, sai desse Gemini, sai dessa IA, porque tá gastando energia. Então, só esse adendo aí, para passar a bola para o professor Cleber, para dar tempo dele pensar aqui na resposta dele. Tá bom. Então, assim, é uma pergunta complexa, tá certo? Ela não tem uma resposta simples, né? Então, vamos lá. Eu vou tratar de alguns pontos. Eu acho que, primeiro, precisava saber, e aí essa informação eu não tenho, né? A concessionária, a transmissora que vai ter melhor, precisava saber por que está havendo essa queda, nem vou chamar de colapso, não colapso esse sistema ainda, mas essa queda de energia. Aí pode ser por vários motivos. Lembra da aderência que a gente estava falando? A gente tinha um sistema de energia e agora ele modificou todo. Será que ele ainda continua tendo a mesma aderência? Provavelmente não. Então, assim, você precisa saber se é falta de reforço na linha, ou seja, aquela via ela não tem capacidade para, em determinados horários, trafegar toda aquela energia. Aí a proteção entra, aí cai tudo, tá certo? Outra coisa, precisa saber a questão da qualidade de energia. Será que ali eu não tenho uma qualidade da energia ruim que está distorcendo tanto a tensão que a proteção está entrando? Pode ser também. Tensão barra frequência. Vou colocar aqui, tá certo? Então, precisava ver, tá? Onde a IA pode ajudar? Nesse sentido, que a gente está falando mais de um ponto de vista de qualidade de energia, que envolve infraestrutura, falando de reforço de linha, que também envolve infraestrutura, eu acho que ela pode usar ajudar muito pouco. Agora, sob o ponto de vista das renováveis, que deve ter bastante ali injetando energia nisso aí, nesse entroncamento que você mencionou, você pode ter controles mais inteligentes. Aí faz muita diferença. Você ter um controle do conversor estático que está fazendo parte daquela usina solar fotovoltaica ou da usina eólica, que use a inteligência artificial para que ele fique um controle mais inteligente. Entendeu? Então, isso eu acho que pode ajudar bastante. E isso ainda está sendo pouco explorado sob o ponto de vista da eletrônica de potência. É a minha área, então posso falar bem disso. Ainda está sendo pouco explorado. Assim, a nível comercial, eu não vejo ninguém falar disso. Eu vejo acadêmico, para gerar paper, etc. e tal. Mas, como falei para você, as universidades, de uma forma geral, elas têm boas ideias, elas geram papers, elas fazem protótipos e validam as ideias, mas ela não pode transformar uma boa ideia num bom produto. Aí precisaria das parcerias. Na próxima cadeia, né? Obrigado, professor Kleber. Acho que complementou bem, né, Jairo? Agradecer a vocês as contribuições. A gente vai fazer agora nossas considerações finais aqui. Peço que vocês pensem nas suas considerações. Só reforçar aqui um ponto também, disso que o professor falou. A gente tem essa parte técnica, né, para essa solução, essa problemática, mas tem a parte
decisória governamental, de infraestrutura, que entra governo, entra a sociedade pública, e aí destacando o momento que vocês estão participando agora, tá? É uma série de debates nesses 2 dias aí, que está sendo capitaneado pelo nosso diretor de hidrogênio verde aí, Gustavo. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. A gente tem uma série de debates, esse é o 2º debate, teve o anterior e vão ter vários até amanhã, e disso vai sair uma carta, que é o Cartas Energia do Ceará, Carta do Ceará, que é o manifesto do ProEnergia Summit desse ano. Isso vai ser levado ao governo, isso vai ser levado a ministérios para que isso que a gente está discutindo aqui, está sendo gravado, vai ser processado por um IA também, a gente está utilizando aqui. Então, vai ser documentado, isso vai ser entregue. Então, essas contribuições que vocês estão dando também estão fazendo parte desse momento especial, que está contribuindo também. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje faz parte disso. Eu gostaria de uma salva de palmas aqui para os nossos debatedores e de energia, para o Gustavo que está capitaneando, e vou deixar aqui as considerações para o professor Kleber e o professor Guilherme também, para a gente encerrar e dar espaço para o próximo debate. Bom, pessoal, para finalizar, gostaria de agradecer a todos pela participação, pela presença, o convite também, Gustavo, Alain. E dizer o seguinte, que existem muitas possibilidades, é bastante aberto. Se a gente não tivesse possibilidades, seria ruim. A gente tem muitas possibilidades, mas às vezes você tem tantas possibilidades e não sabe exatamente o que fazer. Você tem que também se planejar e se organizar para fazer. E um último comentário é que eu acho o seguinte, que tanto os governos, estou falando da esfera federal, na qual eu trabalho, mas também estou falando da esfera estadual, eles possam olhar mais para as universidades no sentido de aconselhamentos, no sentido de suporte em planejamento e também no sentido de, quando tiver sobrando uma verba, reforçar um determinado laboratório ou outro que esteja precisando, porque ele vai trabalhar para a sociedade. A função nossa é essa mesmo, é trabalhar para a sociedade, mas a gente só trabalha se a gente tiver um pouco de recurso, senão o recurso humano é muito importante, mas a gente precisa, às vezes, validar as coisas, porque se a gente deixar só na teoria e na conversa, principalmente na nossa área, as pessoas não acreditam muito. A gente precisa montar um pequeno protótipo e mostrar que aquilo que você planejou, ele funciona, tá certo? Então, seria esse o meu comentário. O meu comentário aqui, eu, na verdade, não pude deixar de fazer isso, porque eu também sou usuário de IA, trabalho com isso. Eu pedi para a IA gerar aqui um resumo da minha apresentação aqui, sabe? No caso, foi o DeepSeek. Porque, na verdade, o que eu falei foi sobre data centers, sobre a questão da potência e tal. E a gente acha que, por exemplo, quando a gente vê a luz aqui, a energia elétrica, a gente viu que tem uma usina que gera essa energia elétrica. E um data center, na verdade, ele é uma usina também, Ele colocou aqui, Um data center de IA é uma usina de computação de alta densidade, onde a energia elétrica é literalmente transformada em inteligência artificial, Assim, aquela imagem que você gerou lá foi gerada num data center, E o gerenciamento eficiente do calor, aí tem água na história, tem água, é importante. E da eletricidade é tão importante quanto a potência, Embora a gente esteja distanciado disso, porque tem um aplicativo no meio do caminho. O aplicativo é um proxy. E tem energia aqui. A energia não vem da bateria, a energia da IA, Uma vez eu fiz uma pergunta para o meu aluno, aluno em começo de curso, Rapaz, onde é que vem a energia da IA que você está usando aí? Não vem da bateria do celular, não é assim, não. É totalmente sem noção, mas é assim, é o que o leigo... Processamento, dela. A internet vem da onde também, Assim, pessoal, onde é que vem o leite da vaca? Não, vem do supermercado, Assim, a caixinha do leite, Aquela história. Então, assim, reflita um pouco sobre esse negócio da IA, e o uso indiscriminado também, assim, para fazer. É divertido, É divertido, mas tem aí um horizonte aí que a gente precisa refletir mais. Nós estamos aqui num momento oportuno pra caramba. Agradeço demais o Alan, Foi meio de última hora, assim, mas eu vou lá conversar com ele. Então, é sempre bom a gente ouvir os especialistas, rapaz? Eu fico aqui encantado com o cara falar, assim, bicho? É demais, Ainda mais de energia elétrica, assim, essas coisas. Parabéns, obrigado, Alan, e parabéns ao evento, assim, como um todo. Muito obrigado, pessoal. Dá aqui a palavrinha. Obrigado a presença de todos. A palavrinha aqui para o nosso diretor de hidrogênio verde aqui, Gustavo.
Agora, tá vendo? IA. Se a IA tivesse funcionando, a gente não tinha tido problema aqui. Mas, enfim, eu queria só trazer também uma contribuição de um olhar mais voltado para a parte da problemática do aquecimento global. Eu não sei se todos aqui me lá conhecem, mas eu sou o embaixador da transição energética da QE. Então, esse é um assunto que eu falo sempre. E quando a gente fala em transformação digital, ela cada vez mais está intrinsecamente ligada à transição energética em si. Né? Nós já falamos aqui hoje de que o uso da inteligência artificial, principalmente, ele vai exigir uma demanda energética imensa. Se a gente parte do conceito de que mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa estão ligadas ao uso de energia, produção e consumo de energia nas suas mais variadas formas, energia elétrica, energia em forma de calor, energia para combustível, para veículos, aviões, barcos. Mas o fato é que essa indústria ela tem um peso muito grande. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não avançar em uma transição energética onde a gente vai acelerar ainda mais a problemática do aquecimento global. Aquilo que a gente tem como esperança é que a transição energética ela vai, enfim, a transição digital ela vai acelerar e justificar a transição energética. Porque nós precisamos produzir energia limpa para atender essa demanda da transição digital. Era isso que eu queria trazer como reflexão. Transição energética ela é não somente o cuidado com a produção de energia, mas ela tem uma componente muito forte no cuidado de como nós consumimos essa energia, as escolhas que a gente faz. Então, a escolha que a gente faz, o prompt que a gente desenvolve, não é mais assertivo para evitar, porque o consumo energético ele é imenso e o consumo de água também. Alan, a cada 100 palavras que a gente escreve, né, que a IA coloca ali, a gente consome praticamente meio litro de água. Né? Então, brincar com a IA é desperdiçar um recurso tão importante para a gente, que é água, e a gente também está emitindo umas gases de efeito estufa na atmosfera. Lembrem de que a grande maioria dos data centers, eles estão localizados, infelizmente, em países que têm a sua base energética muito baseada em combustíveis fósseis. Tá? Só complementando essa questão da água também, tá? Tem um dado que é bem interessante, que o consumo deve aumentar 80%, tá? De água, de 23 a 2030. E provavelmente esse dado é impulsionado por essa questão da IA. A gente até comentou no meio aqui do nosso debate essa questão do impacto das imagens geradas do dia a dia e todo esse impacto aqui do nosso setor de inovação junto com essa demanda energética, né? Então, gostaria de agradecer a todos aqui presentes mais uma vez, tá? Agradecer vocês que contribuíram, vocês que ouviram, aos debatedores, agradecer aqui ao Sindinergia, né, em nome aqui da diretoria de inovação, da diretoria de hidrogênio verde, ao presidente Luiz Carlos, e que vocês tenham um ótimo evento aqui para a energia e que essa carta que vai ser escrita traga muitos frutos e no ano que vem a gente venha debater não velhos problemas, mas novos problemas, falando aqui das soluções que a gente conseguiu, daquilo que a gente conseguiu evoluir nesses temas aqui discutidos. Obrigado a todos, excelente tarde e um excelente para a energia para vocês.